Precisamos pedir que o Senhor quebre as cadeias. O Senhor abra os nossos olhos para aquilo que está à nossa frente. O mundo de hoje sofre de uma cegueira terrível. A cegueira não é a cegueira física, mas é a cegueira das coisas de Deus. É a cegueira que incapacita o ser humano de enxergar o reino de Deus. Sabe, quando nós não vemos o reino de Deus, nós achamos que o reino dos homens, que o que nós temos aqui, é o melhor que existe. Porque falta uma referência melhor. Quando alguém não tem uma referência melhor, esse alguém não consegue entender o que é melhor. Agora, quando Deus abre os nossos olhos com respeito ao seu reino, e quando nós enxergamos as maravilhas do reino de Deus, quando nós enxergamos a realidade do reino de Deus, quando nós enxergamos o que de fato é, Jesus fala que o reino de Deus já está entre nós. Paulo fala aos romanos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, justiça, paz no Espírito Santo. É isso que é o reino de Deus. Quando nós enxergamos o reino de Deus, quando nós vemos que o reino de Deus tem algo muito superior ao que possamos experimentar nessa vida, os nossos olhos verdadeiramente se abrem. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, no capítulo 8. O tema desse texto, de Zacarias capítulo 8, é: o Senhor promete abençoar Jerusalém. O Senhor promete abençoar Jerusalém. Nós sabemos que nosso Deus é um Deus que faz promessas. E algumas promessas de Deus não dependem de Deus, mas muitas vezes dependem de nós mesmos. Mas vamos ler. A palavra do profeta Jeremias diz assim no capítulo 8. De novo veio a mim a palavra do Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos: zelo por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelo por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Então Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nela brincarão. Assim diz o Senhor dos exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão no meio de Jerusalém, serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos exércitos: esforcem-se as mãos de todos vós, que nesses dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos exércitos, para que o templo fosse edificado. Antes desses dias, não havia salário para homens, nem para animais, não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos exércitos. A semente prosperará, a vide dará o seu fruto, a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho. Farei que o resto deste povo herde tudo isto, ó casa de Judá e ó casa de Israel, assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais,
sejam fortes as vossas mãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias. Não temais. São estas coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso. Eu aborreço a todas essas coisas, diz o Senhor. De novo me veio a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo e alegria e festas alegres. Portanto, amai a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Amém. Glória a Deus. Essa palavra de Zacarias 8, uma promessa de Deus, Deus promete abençoar a Jerusalém, a cidade santa, a cidade do Senhor, abençoar o seu povo. Essa é uma promessa tremenda de Deus, uma promessa que não é apenas para Jerusalém, a cidade lá em Israel, nem o povo de Judá simplesmente, mas é uma promessa para a igreja, é uma promessa que Deus faz para o seu povo de uma maneira geral. É uma promessa para nós, portanto. É uma promessa para nós hoje. Mas essa promessa de Deus, ela não é uma promessa simplesmente feita sem compromisso. Hoje, cada vez mais, nós vemos pessoas pregando um evangelho sem compromisso, um evangelho sem responsabilidades. Mas não existe vida sem responsabilidade. Se você nasce numa família, você tem uma responsabilidade com essa família. Seja como filho, seja como irmão, seja como marido, seja como esposa, seja como pai, seja como mãe. Cada um dos papéis tem a sua responsabilidade. Se você nasce dentro de uma sociedade, você tem uma responsabilidade com essa sociedade. Você é um cidadão, você nasceu na cidade de Teresópolis, você é um cidadão de Teresópolis, você tem uma responsabilidade com essa cidade, uma responsabilidade de zelar pelo bem-estar dessa cidade, porque você vive nessa cidade, então você precisa buscar o bem dessa cidade, porque também é uma coisa contraditória e não faz muito sentido você morar num lugar e buscar o mal daquele lugar. Então a sua responsabilidade como cidadão de Teresópolis, cidadão do Rio de Janeiro, cidadão do Brasil, é buscar o bem, tanto para a sua cidade, estado e nação. Essa é a responsabilidade que temos. Mas nós também temos uma responsabilidade como igreja. Uma responsabilidade no reino dos céus, porque nós não somos simplesmente cidadãos de uma nação nessa terra. Nós somos também cidadãos dos céus. Amém? Você se vê assim como cidadão do céu? Você se vê como alguém que faz parte do reino de Deus? Ou você é um penetra? Você é um cidadão do reino ou você é um agregado? Você é um cidadão do reino ou você é um estrangeiro no reino de Deus? Cidadãos do reino são chamados não apenas de cidadãos, mas eles são chamados de filhos. Todos nós que somos cidadãos do reino, pertencemos à corte.
a nobreza, porque nós somos filhos do rei. Então, no reino de Deus, não existe nenhuma outra categoria senão a categoria de filhos. Nós somos filhos desse rei. Por isso, nós temos uma responsabilidade com esse reino. E aí nós lemos Zacarias capítulo 8, você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com Zacarias capítulo 8? Tem a ver que Deus faz promessas maravilhosas. Mas não são promessas soltas no vento, são promessas condicionais. Eu não sei se você reparou, nós vamos lendo aqui todo o capítulo, e quando nós chegamos aqui, no versículo de número 16, nós vemos as condições para que essas promessas se cumpram. Acompanhou? No versículo 16 diz assim, são estas as coisas que deveis fazer. Ou seja, para que vocês recebam todas essas bênçãos, para que vocês recebam esse favor do Senhor, para que vocês recebam o benefício do Senhor de se esquecer, de fazer aquilo que é mal, de fazer mal a vocês, mas fazer bem a vocês, para que o Senhor prospere a plantação de vocês, para que o Senhor prospere o trabalho de vocês, para que o Senhor prospere a vida de vocês, para que isso possa acontecer, primeiro, o povo precisa entender que há uma responsabilidade nesse reino. Há uma responsabilidade. Eu gosto muito de aprender sobre países, e eu gosto muito de pesquisar e me inteirar como são os países. Eu gosto de conhecer outros lugares e gosto de conhecer outras culturas. E tem um país que é um dos países assim mais ricos do mundo, e ele é um exemplo. E numa pesquisa que eu estava fazendo, alguém estava dizendo assim, se você mora nesse país, você nunca corre o risco de ser assaltado. Você nunca corre o risco de ficar desempregado. Você nunca corre o risco de passar fome. Você nunca corre esse risco. Porque ele é o país que tem mais milionários no mundo, chegando a 11% da população é milionária. E não há pobres. Falei, meu Deus, como é que isso é possível? Como é que é possível isso, um país ser assim? Nós que vivemos no Brasil, a gente fala, isso não existe. Isso não tem como existir um negócio desse. Existe. Esse país se chama Singapura. É um país asiático onde não há pessoas pobres. Todo mundo tem emprego, todo mundo tem casa, casa boa, não tem favela, não tem gente pendurada em costa. Isso não existe. Isso não existe. Agora, como é que se chega a uma condição dessa? E uma coisa, o país começou a se desenvolver de 1965 para cá. Não é um país de 500 anos como o Brasil, não. Como é que é isso? Sabe como é que é isso? Cada cidadão entende o seu papel e a sua responsabilidade. As ruas são limpas porque os cidadãos entendem que não podem e não devem jogar nada na rua, nem papel, nem lata, nada na rua. É a responsabilidade deles, é a cidade deles, é o país deles, e eles não vão sujar isso, porque a responsabilidade é de cada um. É o país, se alguém achar algum bem, ele sabe que tem a responsabilidade de procurar a autoridade mais próxima para chegar e falar assim, olha, eu achei isso aqui. Eu não sei de quem é, mas eu vim entregar a autoridade. Ele sabe disso. Porque se a pessoa que perdeu for lá na autoridade mais próxima de onde ela perdeu, ela vai encontrar o bem que ela perdeu lá. Porque alguém teve a responsabilidade de devolver. Sabe como é que se faz num país desse? Pessoas que entendem o seu papel
entendem a responsabilidade. Sabe que muitas vezes falta nos cidadãos do reino de Deus, nós não entendemos a nossa responsabilidade no reino. Nós não compreendemos o que nós estamos fazendo. Sabe por que as coisas nunca melhoram? Porque nós não compreendemos. Olha o que Deus fala no versículo 16. Olha, para vocês desfrutarem dessas bênçãos, vocês vão fazer assim. Fazer assim, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Irmãos, isso é questão de consciência. Eu estou construindo um reino. Olha o que ele fala aqui: Jerusalém será chamada cidade da verdade. Eu estou construindo uma cultura, eu estou construindo algo que será maravilhoso, não apenas para mim, mas será maravilhoso para os meus filhos. Eu quero morar, eu quero viver no meio de um povo que não minta, que não engane, que não mascare, que não tente justificar as suas próprias faltas, jogando a culpa nos outros. Ouvi alguém comentar no Facebook: a gasolina subiu, pouca gente reclamou. O dólar está esse absurdo, quase ninguém fala nada. Pensando assim, eu ganho em real, o que me adianta o dólar aumentar? Não sabe de nada que está falando. Ameaçaram tirar o WhatsApp do lar, um monte de gente falando e se manifestando, querendo descobrir também qual é a cor do vestido, se é branco, se é azul. Gente, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Falta consciência. Busca. Deus fala assim, fala a verdade. Sabe o que cada crente precisa se encontrar no reino de Deus? Olha só, eu vou falar a verdade, eu não vou enganar, eu vou apurar os meus sentimentos. Olha só, executai o juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Quantas vezes, irmãos, as pessoas estão pensando mal das outras, sabe para quê? Para justificar suas próprias fraquezas. Eu não posso culpar ninguém pelos meus fracassos, eu não posso culpar ninguém, porque eu não estudei, eu não posso culpar ninguém, eu não posso culpar meu pai, eu não posso culpar minha mãe, eu não posso culpar ninguém, eu tenho que culpar a mim mesmo. Mas já viu como a gente muitas vezes, isso é um comportamento, desculpe falar, mas é verdade, de um povo mal educado. Nós queremos dar justificativa por que nós não temos um emprego, nós queremos dar justificativa por que o nosso salário não aumenta, nós queremos dar justificativa sempre culpando o outro. Nós queremos dar justificativa por que nós engordamos, por que isso, por que aquilo, porque estamos sempre dando justificativa, quando não cabe justificativa. O problema é nosso, nós aqui não tomamos conta, não tomamos rédea da nossa vida. Mas eu ganho muito pouco, ganha muito pouco porque dorme demais. Ganha muito pouco porque não foi estudar, ganha muito pouco porque não se esforça. A verdade é essa. Não tem especialização de nada e quer ganhar mais. Vai estudar, vai correr atrás, se vira, porque mudar a sua vida cabe a você, meu filho. Uma coisa que eu tenho aprendido nesse mundo, e é que Salomão fala lá em Eclesiastes também, o mundo sempre foi o mundo assim. Os ricos exploram os pobres, sempre foi assim. Eu posso sentar e assistir o mundo, e como aquela música antiga, olhar e ver a banda passar, e ficar assim, só me lamentando, porque é assim, é difícil, isso é tudo difícil, é muito difícil, eu posso fazer isso. Agora eu posso tomar as rédeas da minha vida e fazer alguma coisa diferente. E quando nós trazemos, irmãos, essa consciência para o reino de Deus, olha, num domingo como esse, glória a Deus, vocês estão aqui, mas quantas pessoas deveriam, não é poderiam, não, deveriam estar
na casa de Deus. Não é questão de poder, não, é questão de dever, deveria estar. E não estão. E por que não estão? As razões são muitas. E nenhuma delas bíblicas. Não estão porque domingo é o único dia que eu tenho para dormir. Não estão porque, domingo eu tenho que botar a casa em dia, arrumar as coisas de casa. Não estão porque domingo, a escola dominical eu já sei tudo, já não preciso ir na escola dominical. Não estão porque, é muito chato o estudo da escola dominical. Não, eu ainda não encontrei uma razão bíblica. Eu só encontro razão da carne. Só da carne que eu encontro. Eu não encontro nada bíblico que justifique a pessoa não vir à casa de Deus. Eu não vim porque eu estou aborrecido, eu não vim porque eu estou chateado. Nada bíblico. Eu só vejo ali, em Gálatas 5, as obras da carne. Se nós continuarmos assim, irmãos, essas promessas de Zacarias 8 nunca acontecerão na nossa vida. Sabe, num time de futebol, pode existir muitos craques, mas se eles não se comportarem como uma equipe, eles nunca vão chegar a lugar nenhum. No jogo da seleção contra a Alemanha, embora muitos deles não fossem experientes em Copa do Mundo, eles eram experientes em futebol internacional, já tinham jogado contra muitos daqueles jogadores que eles jogaram contra a Alemanha, mas eles não se comportaram como equipe. Houve uma supervalorização de um craque, de um jogador, e não se valorizou a equipe. E foi a vergonha nacional? Não, foi a vergonha internacional que foi. Quando nós não entendemos que para herdar as bênçãos de Deus, nós precisamos nos comportar como uma equipe, a nossa vergonha é assim, é internacional. É para todo mundo ver. É maior do que nós já poderíamos esperar. Então, queridos, essas promessas de Deus são para nós. Eu quero muito herdar essas promessas. Mas eu entendo que eu não posso herdar essas promessas sozinho. Existem promessas que são individuais. Deus cumpre na minha vida, cumpre na sua vida. Você buscando a Deus, são promessas individuais. Mas existem promessas de Deus, e são as maiores, e são as melhores, que nós vamos herdar juntos. Mas aí você pensa assim, Deus já me abençoou, não quero saber de mais nada não. Mas você não pode pensar só em você, você tem uma responsabilidade. Você vive no meio de um povo. E a sua responsabilidade, você não pode ter um comportamento como Ezequias, que pensou apenas na sua geração, apenas nele. Deus pronunciou uma palavra de destruição, uma palavra que executaram o mal sobre a vida de Ezequias. Ezequias se arrependeu, aí Deus falou assim, tudo bem, eu vou voltar atrás dessa palavra, mas eu vou trazer na época dos seus filhos. Ezequias, que bom, não vai ser na minha. Nós não podemos ter esse espírito, irmãos, nós não podemos pensar que se Deus me abençoou, amém, glória a Deus, problema dos outros. Nós precisamos entender que nós somos um povo que precisa herdar essas promessas. Existem promessas que são de Deus tremendas e que só vamos receber se estivermos juntos. Eu digo aos irmãos, esse é o meu 16º ano aqui. E eu quero muito, vocês não têm noção de como eu quero essas promessas de Deus. Mas eu entendo que sozinho eu não vou herdar isso. Para que a gente herde isso, precisamos de todo mundo.
Só que se nós continuarmos nos comportando como quem não tem responsabilidade com o corpo, como quem não está junto, como quem não se importa, quando se marca uma programação aqui e você não se importa, não é como se não fosse com você. Quando a igreja marca um aniversário que já é certo todo ano e você não se importa, é como se fosse com você. Ou você faz parte desse corpo, querido, ou você não faz parte desse corpo. Ou você faz parte desse povo, ou então ninguém vai contar com você. Mas aí não adianta reclamar, porque ou você tem responsabilidade, sabe? Às vezes, quando a gente começa a trabalhar, eu nunca passei por isso não, mas eu sei que tem pessoas que passam por isso. Você vai crescendo, fica adolescente, e aí começa a trabalhar, e às vezes as finanças são poucas, os pais chegam assim para o filho e falam, meu filho, olha só, você está trabalhando, você tem que começar a ajudar com o que você ganha aqui em casa. É sua responsabilidade. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Meu pai nunca me pediu que ajudasse com dinheiro nenhum em casa. Mas, em muitos lugares, em muitos lares, acontece assim. O que é isso? Responsabilidade. Responsabilidade com a casa. Sabe, é triste num dia de hoje a gente ter que voltar várias vezes falar de dízimo. É responsabilidade com a casa. Ninguém tem que ser lembrado e cobrado disso não. É dali que você se alimenta, é dali que você ganha sustento. Ninguém tem que ser cobrado disso. É uma tristeza, pastor tem que ficar, irmãos, tem que dar dízimo, irmãos, isso é uma tristeza. Isso mostra um povo que não tem consciência. E quantas vezes as pessoas que menos dão, ou que nunca dão, são as que mais reclamam. Gente que nunca deu um centavo, não pegou um carnê para o ar-condicionado e fala assim, o ar-condicionado não está funcionando direito não. Funcionaria melhor se você tivesse dado alguma coisa. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é uma tristeza, isso é uma vergonha. As promessas de Deus nunca vão se cumprir dessa forma, mas eu digo para vocês, eu estou profundamente desejoso de que essas promessas se cumpram na minha vida. E na vida daqueles que estão próximos a mim. Mas eu entendo que não depende de mim. Então, nessa manhã, igreja, nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas isso é importante que você venha com um coração diferente, sabe? Venha com um coração diferente. Quantas vezes nós justificamos tantas coisas e eu vou dizer para os irmãos que, embora isso não me perturbe mais como perturbava anos atrás, mas eu estou cansado de ser colocado como justificativa dos outros, sabe? Ah, eu não vou na igreja porque o pastor isso é muito seco, muito sério, eu não sei. Da carne. Se eu ficasse rindo e beijando todas as irmãs, a pessoa fala assim, aquela igreja lá, eu não vou não, aquele pastor fica agarrando todo mundo, Deus me livre. Se eu mantenho uma postura, aquele pastor não dá não, olha só, nem fala com a gente direito. Irmãos, ninguém serve a Deus por minha causa, ou deixa de servir. Para de tentar me usar como justificativa, para você não fazer o que Deus te mandou fazer. Isso não existe. Chega lá diante do trono de Deus, se você chegar lá, e fala assim, Deus, eu não fiz porque o pastor Nilson era muito sério. Deus fala assim, que justificativa é essa? Sabe, eu já mudei muito. Mudei muito mesmo. Perdi cabelo, ficou mais branco,
já mudei muito. Mas tem coisa que eu não vou mudar. Sabe por quê? Porque se eu mudar, vai ferir, vai violentar a minha personalidade. E ninguém tem que ser assim. Ninguém tem que rir quando está sem vontade de rir. E ninguém tem que chorar quando não está com vontade de chorar. Todo mundo tem que ser espontâneo, tem que rir quando quer rir, e tem que chorar quando quer chorar, tem que viver a vida com liberdade. Então, eu não vou mudar. Eu não vou mudar para agradar alguém que queira ser agradado. Porque, o pastor Nilson, eu conheço homens muito mais sérios do que eu. Eu conheço homens muito mais grossos do que eu. Eu conheço gente muito mais feia do que eu. Eu conheço gente mais antipática do que eu. Entendeu? Eu não sou um dos que estão lá no nível 10, não. Eu estou no meio. Tem gente menos também que eu. Mas sabe, a gente não tem que pedir desculpa pelo que a gente é, não. A gente tem que pedir desculpa, sim, pelo que a gente deixa de fazer. Mas a maneira que Deus te fez, se Deus me fez pretinho, de bigode, parece que passou lápis, meu filho, isso aí é problema meu e de Deus. Não use como justificativa para você não fazer a vontade de Deus. A obra de Deus está aí, você é cidadão do reino, você é uma cidadã do reino, e você precisa obedecer aquilo que Deus mandou você fazer. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, consagra o pão e o cálice, meu Deus. Senhor, nós estamos aqui para servir ao Senhor como cidadãos do reino dos céus. Quantas promessas maravilhosas existem na Tua palavra. Promessas de restauração, de cura. Promessas, Senhor, de abundância mesmo, de prosperidade. Mas, Senhor, são promessas que não são para serem herdadas por uma pessoa só. Elas são para o Teu povo. Senhor, então o Teu povo precisa, Senhor, caminhar como um povo. Como um reino, como uma nação. A nação do Senhor. Meu Pai, desperta em cada um essa responsabilidade, esse desejo, esse zelo. Senhor, essa responsabilidade, Senhor, não com o pastor, Senhor, não com a igreja simplesmente, mas essa responsabilidade com o reino de Deus. Aqui o Senhor tem nos plantado, aqui o Senhor tem nos colocado. Ninguém precisa ficar nos lembrando e nos falando e nos cobrando toda hora os nossos deveres, porque nós temos que ter isso na ponta da nossa língua e escrito no nosso coração. Senhor, se nós amamos a Tua obra, se nós amamos o Senhor, nós temos que fazer aquilo que é certo, não importa as circunstâncias. Se nós amamos, nós temos que fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Pai, nessa hora, nós vamos tomar a ceia, consagra, Senhor, o pão e o cálice. Senhor, que nós venhamos aqui à frente de uma forma diferente. Ó Deus, quebrantados, quebranta o coração de pedra, quebranta, Senhor, o coração duro, quebranta o coração, Senhor, que é egoísta, que pensa só em si mesmo, que pensa só no seu bem-estar, mas esquece que faz parte de um corpo. Quebranta, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, e consagra o pão e o cálice que nós vamos comer agora e beber. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.